ser consumido por pensamentos negativos acabam fazendo com que a gente emita muito mais resultados negativos. Mas o porquê disso, Simone? Porque eu já falei algumas vezes aqui para vocês, todos os nossos pensamentos, eles antecedem as nossas ações. O sistema inicial, vamos dizer assim, é sempre assim. Tem um pensamento, esse pensamento starta um estado emocional, starta um sentimento, esses sentimentos geram ações, essas ações é que trazem os nossos resultados. Se o seu pensamento é positivo, vai startar estados emocionais, sentimentos positivos, você vai lá e vai ter ações, atitudes positivas e o resultado vai ser positivo. Se você emite uma série de pensamentos negativos, o estado emocional fica mais negativo, mais triste, mais depressivo. Isso vai afetar suas atitudes, você vai ter atitudes mais negativas e, por consequência, resultados mais negativos também. Muitas pessoas dizem assim para mim, Simone, mas como eu mudo o meu pensamento? E não é uma questão de mudar o pensamento. Para pensar aqui comigo. Você acha que você escolhe o que vai pensar? Você pode escolher o que fazer com o pensamento que veio. Mas grande parte dos nossos pensamentos que a gente tem ao longo do nosso dia, eles não são conscientes. São pensamentos que passam, muitos se dissipam, muitos somem e outros pensamentos vão ficar com a gente. Então, nós precisamos entender que antes do pensamento consciente, vamos dizer assim, existe um programa, existe um pré-programa. E esse pré-programa que fica lá no inconsciente, que é um programa que roda automático, que starta os nossos pensamentos. De acordo com as situações que vêm acontecendo no ambiente, esses pensamentos são acionados de forma automática, da forma como eu aprendi durante toda a minha vida, principalmente na minha primeira infância. Então, como é que meus pais me ensinaram, como é que meus pais agiam diante daquelas situações, como é que os professores me ensinaram a fazer isso, a fazer aquilo, pensar sobre isso, pensar sobre aquilo. Todo esse programa foi instalado e a gente vem usando ele desde que a gente é pititiquinho, desde que a gente começou a entrar nesses níveis de aprendizado. Então, é importante vocês entenderem que os pensamentos, a maior parte deles são pensamentos automáticos, são pensamentos involuntários. Conscientemente, ninguém escolhe pensar de forma negativa, mas existe um padrão, um programa que está instalado dentro de você, que faz com que você starte esses pensamentos negativos. Simone, todas as pessoas são assim? Óbvio que não. Existem pessoas que têm esses programas que foram instalados de forma mais positiva, que são as pessoas que têm essa mente mais solucionadora já ativada dentro delas, mas grande parte de nós temos sim esse pré-programa mais tendencioso ao negativo, tendencioso ao vitimismo, tendencioso às reclamações, tendencioso a achar que tudo vai dar errado. Por natureza, a nossa mente ela é muito sabotadora. E ela gosta de um sofrimento, gente, né? É como se a gente pudesse se apegar nesses estados de sofrimento, porque nesse estado de sofrimento existem muitos ganhos secundários que a gente precisa ficar, de butuca. O pensamento, né, ele vai depender muito do programa que está instalado dentro de você, do programa mental, da mentalidade que você desenvolveu ao longo da sua vida. Por mais que você tenha construído, tenha recebido pré-programas mais negativos, mas se você soube lidar com essas situações, você conseguiu mudar a sua mentalidade, você conseguiu ressignificar o programa que você recebeu. Mas em grande maioria, os pensamentos são muito involuntários e inconscientes. E até a gente parar para escutar sobre, prestar atenção no que está acontecendo, esses programas vão sendo repetidos de forma consecutiva. E aí você só vai perceber que tem algo errado quando o resultado dá ruim, sabe? Quando o resultado dá errado mesmo. E aí vem o questionamento, mas por quê? Né? O porquê que dá errado? E aí, se eu começo a descobrir os meus pensamentos, né? Então, aconteceu uma situação X. Por que eu já estou pensando negativo em cima dessa situação X? O que de fato está acontecendo? Então, a gente precisa entender que uma coisa é o que realmente está acontecendo e outra situação é o que a gente interpreta, o que a gente recebe e o que a gente internaliza daquilo que está acontecendo. Na grande maioria das vezes, a nossa interpretação da realidade é muito distorcida, omissa e generalizada. A gente capta as informações de uma forma absurda, entende?
e a gente distorce. E muitas vezes é aquela distorcida que vai te levar para um buraco. Nós não conseguimos captar a realidade de fato como ela é, porque existem as nossas interpretações internas. Só que ao mesmo tempo que eu interpreto uma situação de forma negativa, gente, eu também posso interpretar com uma outra ótica, com outro ângulo. Inclusive, isso a gente fala muito na PNL. Se você der um significado para algo, como é que você pode ressignificar isso? Como é que você pode mudar essa significação? Como é que você pode fazer com que algo tinha um significado ruim passar a ter um significado positivo? Tudo isso é trabalhar a mentalidade. Conforme eu vou mudando a resposta dos programas que eu tenho, eu vou ressignificando o meu programa e eu consigo construir um novo programa mental. Eu consigo pensar de forma diferente, eu consigo sentir de forma diferente para então agir de forma diferente. A reestruturação interna que faz com que a gente expanda e atinja resultados muito maiores, muito mais superiores daquilo que a gente imagina. É como se eu pudesse enxergar o mundo de uma nova ótica. Quanto mais a gente alimenta esses pensamentos negativos, gente, você vai definhando aos poucos. É como se você estivesse se matando, se punindo e se culpando pela vida que você vive. O que é mais doído nisso tudo é que a maior parte das pessoas sequer tem consciência que estão vivendo nesse ciclo de pensamentos extremamente negativos. E conforme a gente vive com esses pensamentos negativos, a gente vai se conectar com pessoas que têm os mesmos critérios, que pensam da mesma forma que a gente. Então, é muito comum pessoas negativas e vitimistas conviverem nos mesmos grupos, porque pensam e sentem e agem da mesma forma, e a gente se conecta com grupos similares ao que a gente são. Então, um dos desafios é justamente a gente se dispor a mudar de ambiente, procurar novos grupos, pertencer a novos grupos, onde as pessoas fazem aquilo que eu gostaria de fazer e ainda não faço, né? Então, aprender com quem faz diferente, não ficar ali dando uma setada em grupos, né? E aí um reclama daqui, o outro reclama dali, e aí vira aquela zona de reclamação. Os pensamentos negativos, gente, é importante vocês entenderem que todo pensamento desencadeia um estado emocional, desencadeia uma emoção, desencadeia um sentimento. E esses estados emocionais, eles são capazes de mudar toda a nossa química cerebral, dependendo da informação que a gente recebe. Então, muitos casos onde vão sendo alimentados esses pensamentos negativos, eles acabam sendo tão frequentes e destruindo tanto você internamente, o seu estado emocional interno, que faz com que você desenvolva sérias doenças e patologias como depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, transtorno de ansiedade, e uma série de outras patologias. Então, o que a gente precisa entender é que, assim, independente da estrutura que eu tenho hoje, da estrutura mental que eu alimento hoje, eu posso mudar isso. Mas eu quero que vocês entendam, não é porque é simples que é fácil, né? Mudar dá trabalho, mudar é cansativo, precisa de esforço, precisa de consistência, precisa de muito querer, precisa de novas escolhas, precisa se dispor a fazer diferente. E a maior parte das pessoas não querem fazer diferente. Por isso que preferem continuar usando as vendas que estão usando até o dia de hoje. E é uma questão de escolha. Gente, se sua vida está dando tudo errado, você vem escolhendo os mesmos caminhos, né? É completamente loucura a gente querer resultado diferente na nossa vida e não fazer diferente. Não existe isso. Se você quer um resultado diferente, você vai precisar fazer diferente. E para eu fazer diferente, eu preciso sentir diferente. Para sentir diferente, eu preciso pensar diferente. Entende? A atitude, você pode ir lá e fazer uma vez, mas se você não mudar a forma de sentir, a forma que isso impacta a sua vida, e não mudar a forma que você percebe isso, que você enxerga isso, os resultados não vão mudar. Porque você vai fazer uma, duas, três vezes e vai continuar na mesma. E é extremamente importante você entender que esse programa inicial que foi instalado em você, principalmente ali na nossa primeira infância, ele é inconsciente, ele é automático. Ninguém escolhe conscientemente viver nesse marasmo, no pessimismo, no vitimismo. Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção e toma consciência,
né, as coisas vão fazer diferente. Simone, então se eu estou inconsciente, se eu não presto atenção, se eu ainda não tenho consciência que eu estou nesse padrão negativo, não é responsabilidade minha mudar? Claro que é, criatura, porque o que, que você está fazendo vivendo uma vida fora da consciência? Né? O quanto mais consciente a gente for do que a gente pensa, sente e faz, mais controle eu tenho dos meus resultados. Né? Então não adianta você fingir, né? Eu só vou ali sobrevivendo, vou vagando no mundo, vagando, vagando. Não! Você precisa fazer algo de diferente, você precisa entender, você precisa trazer as suas limitações para a consciência. Né? Muitas e muitas pessoas dizem assim: não, mas o meu problema é porque a minha cidade, é o meu país, é o meu governo, é minha família, é meu marido, é minha esposa, são os meus filhos. Não, o problema está em você, não está nos outros. Enquanto a gente busca culpados, a gente não sai para um estado de consciência. Enquanto eu busco culpados, eu não encontro soluções para minha vida. A solução está em você, não está no outro. Se eu ficar dependendo do outro resolver os meus problemas, se eu depender do outro para solucionar a minha vida, gente, isso não dá certo. É extremamente importante vocês valorizarem o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a chave para a gente se libertar dessas coisas que nos prendem, de viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais bem-sucedida. Não importa a forma que você vai buscar de autoconhecimento, se é através de treinamento, se é através de mentoria, se é através de curso, se é através de terapia, se é através de terapia em grupo, se é através de livro, se é através de dança, se é através da alimentação. Eu não sei, mas você precisa buscar um caminho. Não vai cair uma placa na tua cabeça dizendo que chegou o momento de você olhar para você. Isso não vai acontecer, você precisa decidir. Você precisa escolher olhar para você. Você precisa querer. Você precisa se comprometer com o seu processo de transformação.